Aqui agradecendo ao Cresce a oportunidade que nos foi dada de poder participar essa noite aqui, um pouco do nosso conhecimento, de fazer essa troca, que eu acho que é sempre muito salutar, acho que é sempre muito importante. Agradeço na pessoa do senhor presidente, Viana. No coffee break que nós fizemos ali, ele havia comentado, então, assim, eu acho que, de certo modo, esse caso que ele narrou, ele vem um tanto enquanto de acordo com o tema da nossa apresentação. Espero poder esclarecer algumas dúvidas que os senhores tenham. A palestra é toda voltada à questão da responsabilidade civil no ato da corretagem. Eu me desculpo um pouco com o microfone, costumo falar um pouco com a mão, às vezes o microfone ele vai embora, volta, então não observem essa parte aqui, por gentileza. Agradeço mais uma vez, então, a oportunidade de estar aqui, e eu queria dar o início a essa apresentação dizendo o seguinte: sou formado por Direito, sou advogado, e acho que advogados e corretores trazem consigo uma semelhança muito grande de um injusto repúdio, às vezes, da sociedade. Nós somos injustamente julgados por uma minoria que acaba causando danos, por uma minoria que acaba não abraçando a profissão com a dedicação, com a ética e com a cautela devida. E nós trabalhamos, querendo ou não, muitas vezes com sonhos. Nós, advogados, trabalhamos com os prejuízos que as pessoas têm. E, de certo modo, isso implica para nós uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade que ela não pode estar somente restrita na questão financeira da coisa. Eu não posso enxergar tão somente a profissão da advocacia, assim como eu acredito que a profissão do corretor também não pode só tão simplesmente enxergá-la como uma fonte de meramente receita. Eu acredito até que a função do corretor ela se estende um tanto quanto mais, porque o corretor, na verdade, é muitas vezes o vendedor do sonho da pessoa, uma pessoa que labuta a vida inteira para conseguir uma quantia financeira para, quiçá, conseguir a sua primeira oportunidade de ter uma casa para chamar de minha, para ter um teto para chamar de meu. E isso traz para ele uma carga de responsabilidade muito grande, porque, justamente, se ele falhar na sua atuação técnica, como o presidente disse, e os corretores são técnicos nessa intermediação imobiliária, essa falha que ele vai causar vai gerar dano, vai gerar prejuízo, e esse prejuízo, pelo direito, há de ser reparado. A questão da responsabilidade civil, eu vislumbro ela como um tema relevante, embora sempre pertinente, mas me parece que, no cenário atual, ela tem tido uma importância um tanto quanto maior. E eu penso nessa importância maior desse tema, fundada em 3 fatores. O primeiro fator, a questão do boom imobiliário, de que todos dizem que, nessa última década, a movimentação, com certeza os senhores sabem bem melhor do que eu, houve um maior aumento de negociações imobiliárias, então isso faz com que mais pessoas tenham acesso à compra e venda de imóveis, ou à própria locação, tenham mais condições financeiras de poder participar desse mercado. E outras 2 situações que elas já vêm ao longo do tempo sendo trabalhadas. A primeira delas, as 2 com base na Constituição Federal de 88, a primeira no sentido de promover a defesa do consumidor. Há um dispositivo na Constituição Federal que ela mandou que fosse protegido o direito do consumidor. Muito embora a lei do consumidor já tenha aí 23 anos, ela ainda está amadurecendo e ela continua em evolução, mas ela já chega ao conhecimento de um número muito maior de pessoas. Outra situação que nós temos, a questão de acesso ao judiciário. Há também um comando constitucional no sentido de que se dê amplo acesso à justiça. Isso fez com que não somente algumas leis fossem criadas, mas o próprio organismo judiciário sofresse um aumento. Vide-se, por exemplo, a questão relativa ao juizado especial, a questão que nós temos em São Paulo do juizado itinerante, quer dizer, aquele trailer que muitas vezes vai até o bairro, vai acompanhado de um juiz, vai acompanhado do promotor de justiça, vai acompanhado do defensor público e tenta, na medida do possível, solucionar conflito de interesses ali. O que importa dizer, nesse sentido, é que a justiça se tornou mais acessível. Ela está mais próximo da pessoa. E isso, por via de consequência, gerou um aumento
de processos. E, dentro desse cenário, boom imobiliário e acesso à justiça, nós entendemos que, ao longo desses anos, haverá um aumento muito maior de busca por responsabilização, e aí no que nós estamos falando aqui, na classe que nós estamos falando, com relação a falhas de corretores. Então, assim, saber os entremeios da responsabilidade civil, saber no que ela se funda, e saber aonde o corretor não pode falhar, porque se falhar terá a obrigação de indenizar, foi por conta disso que a gente justificou esse tema, e eu espero poder atender às expectativas dos senhores nesse sentido. Há um outro fator também que a gente tem verificado, que é o acesso à informação. Então, se nós voltarmos a um passado não tão remoto, a informação ela era obtida ou por jornais impressos, por revistas semanais, mensais, e você tinha que ir até a informação. Hoje, se nós fizermos uma leitura aqui de nós, é bem provável que 90% tenham smartphones e que, a cada instante, fica cuspindo notícia. E, a todo momento, ela fica cuspindo notícia. E é a sociedade da informação que nós estamos vivendo hoje em dia, essa tecnologia tem proporcionado isso. E por que eu estou falando dessa sociedade da tecnologia, essa sociedade da informação? Porque isso faz com que pessoas que, até então, não tivessem acesso ao conhecimento, é o conhecimento do direito, é o direito de ser indenizado por falha de um profissional, hoje, essa informação tem chegado até ela. O que vai fazer com que, nessa evolução, essa pessoa certamente busque essa reparação. Então, assim, nós temos acesso à justiça, uma justiça mais próxima, certas vezes uma justiça gratuita, se nós tivermos um contexto de juizado especial, dentro dos parâmetros desse procedimento. A informação sendo amplamente divulgada, e aí a gente pode notar que quase todo telejornal tem sempre uma notinha relativa a alguma situação que envolve consumidor. Chegou em final de ano, chegou véspera de Dia das Mães, véspera de Dia das Crianças, domina o Código de Defesa do Consumidor, domina os noticiários. A não ser que aconteça alguma coisa muito trágica, mas, em termos normais, ele está sempre sendo repetida a matéria relativa à defesa do consumidor, e a defesa do consumidor, querendo ou não, a intermediação imobiliária vai, de um modo ou de outro, cair no Código de Defesa do Consumidor. Então, a função do corredor, me parece que ela gravita entre três legislações: a legislação própria, que regulamenta a atividade dos senhores, o Código Civil, lá nos artigos 722, 723 e seguintes, e o Código de Defesa do Consumidor, porque a atividade de intermediação imobiliária é caracterizado o comprador ou vendedor do imóvel como consumidor e a pessoa jurídica ou a pessoa física da imobiliária ou do corretor como um prestador de serviço. Então, cai na relação de consumo, que já parte de imediato para entender que o comprador e o vendedor são partes vulneráveis nessa relação em que envolve um corretor de imóveis. Dentro desse cenário, então, a gente tem os fatores que geram essa questão da responsabilidade civil. A corretagem é o ato, como os senhores bem sabem, da intermediação para se chegar a um fim comum. E nesse processo de busca pela conclusão do negócio, nós temos verificado que, às vezes, no afã de concluir um negócio, de quiçá alcançar a remuneração, lógico, por suas próprias razões, mas alguns corretores, ou por inexperiência, por desconhecimento, ou por dolo, por vontade deliberada, acabam negando informações do negócio, acabam não tendo a cautela necessária. A corretagem ela precisa ser guiada pela prudência e pela diligência. Então, o corretor tem que ser um sujeito prudente e diligente na busca da concretização. Isso é importante entender por conta do fato de que é justamente dentro dessa atuação, dentro dessa diligência e dessa prudência, que ele vai ser medido se há ou não o dever de indenizar. Então, entrando na questão relativa à responsabilidade civil, já posicionada a figura do corretor nessa relação imobiliária, e aqui fazendo só uma abordagem inicial, a lei que regulamenta a atividade do corretor de imóveis, ela equipara
o corretor, pessoa física, com o corretor, pessoa jurídica, que é, no caso, a imobiliária. No que tange à responsabilidade civil, eles não se equiparam. E a responsabilidade da imobiliária, da corretagem, pessoa jurídica, é uma responsabilidade vista sobre um outro ângulo que eu também pretendo passar para os senhores, porque a questão relativa à prova muda. Então, em que pese, dentro da atividade da corretagem, se equipararem a imobiliária e o corretor, pessoa física, quanto à responsabilidade civil, elas não estão no mesmo parâmetros, elas têm pesos diferenciados. E aí, dentro aqui da parte da teoria da própria responsabilidade civil que eu pretendo apresentar aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não fiz a abordagem inicial, mas assim, estou disposto a responder as questões que nós tivermos, mas se eventualmente elas surgirem, para a gente deixar para o final, porque muitas vezes ela vai acabar sendo respondida. Então, eu geralmente costumo falar no começo, eu acho que eu acabei atropelando. Peço desculpas aqui por não ter feito essa abordagem inicial. Pois bem, a responsabilidade civil, vista do ponto de vista jurídico, é a obrigação de uma pessoa que, por uma inobservância de uma norma de conduta, viola um direito e causa dano. Falando em linguagem comum, é alguém que, por não atender a certas regras de conduta, causa um dano a outra pessoa. Se há uma inobservância dessa regra de conduta, se há o dano e há uma relação de causalidade entre elas, nós temos configurado a responsabilidade civil. Se há responsabilidade civil, há o dever de indenizar. Importa dizer que a responsabilidade civil sempre precisa ter 3 elementos. E por que a gente sempre fala desses pressupostos? Porque são eles, justamente, aqueles que vão isentar, no caso, o corretor ou a imobiliária, do dever de indenizar. Então, assim, eu preciso conhecer que responsabilidade civil se firma em 3 pilares: ato ilícito, nexo causal e dano. Um ato contrário ao direito, um dano causado e uma relação de causalidade entre a inobservância do direito e o dano causado. Eu friso sempre isso, e até costumo frisar aos meus alunos também, que, conhecendo como é que se forma a responsabilidade civil, eu sei justamente como me esquivar dela para não implicar na obrigação de indenizar, ou se, porventura, a parte que se sinta lesada, ela não tem o direito de ser indenizada, justamente por, no processo de defesa, conseguir demonstrar que esses elementos não foram configurados. Então, nós temos esses 3 elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Pois bem, a responsabilidade civil, ela é vista também sob um panorama de saber se ela é contratual ou extracontratual. A extracontratual é em que não há relação de obrigação pré-constituída entre as partes, o que não é o caso da corretagem. Porque a própria corretagem, ela pressupõe que alguém é contratado para obter um ou mais negócios de acordo com as regras do contratante. Então, incide a responsabilidade civil do corretor na questão de responsabilidade contratual. Então, já há um pré-ajuste anterior entre corretor e a parte compradora e vendedora. Isso faz com que haja uma responsabilidade de ordem contratual, onde o não cumprimento das atividades do corretor, diligência e prudência, gerarão algo chamado inadimplemento, e esse inadimplemento é uma das fontes do dever de indenizar. Ainda numa questão de ordem um tanto quanto teórica, e eu pretendo não ser teórico, pretendo trabalhar essa situação de uma forma muito simples, a responsabilidade civil ainda ela é vista sob 2 aspectos: o aspecto da responsabilidade subjetiva e o aspecto da responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva, aquela onde o elemento culpa precisa estar presente. Esse elemento culpa é configurado por negligência, imprudência ou imperícia. E aqui nós estamos diante de um profissional de intermediações imobiliárias, que é justamente a referência das partes negociantes. Espera-se, quando se vai buscar um negócio, eu posso dizer que, apesar do conhecimento jurídico, nos negócios que fiz que envolveram questões imobiliárias,
esperava ter amparo, e, evidentemente, não vem ao caso, mas não tive o amparo necessário que eu esperava daquela intermediação. Isso me fez surgir, talvez, até a vontade de me apresentar ao CRES e de ter essa oportunidade para falar. Por quê? As partes, ao contratarem um corretor, ao fecharem um negócio com um corretor, elas esperam estar agasalhadas pelo conhecimento técnico desse corretor. E, muitas vezes, esse conhecimento não vem, e esse conhecimento não vem e gera um prejuízo de ordem patrimonial e de ordem moral. Com relação a essa responsabilidade subjetiva, quando nós estivermos diante do corretor profissional liberal, a responsabilidade dele vai ser a responsabilidade subjetiva. O que significa, em poucas palavras, responsabilidade subjetiva? Responsabilidade subjetiva significa que aquele que se sente vitimado, aquele que se sente prejudicado, na busca pela indenização, vai ter que fazer prova de que o corretor agiu de forma negligente, imprudente ou foi imperito. No nosso caso, propriamente dito, trazendo como empréstimo aqui o artigo 723, faltou com diligência e faltou com prudência. E, na sua falta de prudência e na sua falta de diligência, acabou por causar um dano. Quando nós estivermos diante de imobiliárias, como no caso que o presidente narrou aqui no início da palestra, por se tratar de pessoa jurídica, o Código de Defesa do Consumidor diz que as pessoas jurídicas, o fornecedor, ou melhor dizendo, responde objetivamente pelos danos causados. A responsabilidade objetiva, dentro dessa responsabilidade objetiva, pressupõe que a parte que se sinta vitimada não precise fazer prova da culpa daquele que ele entende como agente causador do dano. O que isso significa dizer? Que o meio de prova não é necessário fazer prova da conduta culposa da imobiliária. Nesse nosso caso aqui, que o presidente narrou, me parece que havia um corretor vinculado a uma imobiliária, e essa imobiliária vai responder por esse dano sem que a parte que se sentiu vitimada precise fazer prova que, em algum momento, a imobiliária foi culpada, ou, mais propriamente dito, foi negligente, imprudente ou imperito. E isso facilita o mecanismo de busca pela indenização. Então, facilita a vida, no caso do consumidor, de ver-se indenizado, porque ele abre mão, pela própria lei, ela abre mão da necessidade de fazer prova de conduta culposa da imobiliária, bastando apenas que ele alegue e demonstre e faça a prova do dano por ele sofrido e do nexo de causalidade. Dano, no caso aqui que a gente traz como parâmetro de exemplo, a perda de R$40 mil, mais a antecipação do parto da compradora do imóvel, e talvez a frustração pelo negócio não ter sido realizado, e relação de causalidade, que esse prejuízo de R$40 mil, essa antecipação do parto e essa dor sentida pela não concretização do negócio, se deu justamente por falha nessa negociação que foi intermediada pela imobiliária. Provou o dano, provou a relação de causalidade, é o suficiente para ver-se indenizado. O que importa é dizer, quando nós estivermos diante de pessoas jurídicas, de fornecedores, só um instantinho. Quando nós estivermos diante de fornecedores, compete a esse fornecedor, ao nosso caso aqui o fornecedor seria a imobiliária, compete a ela, cabe a ela fazer prova de que não agiu com culpa. Não houve negligência da parte dela, não houve imprudência da parte dela, porque se ela não conseguir desconfigurar essa conduta culposa, ela vai ter que indenizar. Há situações dentro desse tema responsabilidade objetiva, onde, pela própria natureza da atividade, a imobiliária vai responder independentemente da questão da culpa. Vai ter que indenizar sem que haja
conduta culposa. No caso que a gente traz como exemplo aqui, que o presidente falou, não há como negar que, de certo modo, essa imobiliária foi negligente ao inobservar esse negócio que estava sendo concretizado de forma aí que veio a ser frustrado posteriormente, porque o vendedor não era quem se apresentava, houve uma fraude no documento. Então, dentro dessa questão da responsabilidade objetiva, eu vou ter a imobiliária sendo obrigada a indenizar se não conseguir fazer prova da sua inocência. Quando a gente tem o corretor profissional liberal, a vítima precisa provar que o corretor agiu culposamente. Quando nós estivermos diante da imobiliária, a imobiliária que tem que fazer a prova da sua inocência. A prova de que não foi negligente, de que não foi imprudente, de que não foi imperita. De que agiu com diligência e prudência em todos os momentos da intermediação. E é justamente esse o ponto da prova da culpa ou não, da necessidade ou do ônus de quem vai fazer a prova da culpa que reside essa diferenciação entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Nasceu essa diferenciação justamente para facilitar em certos atos, em certos fatos, que a pessoa que se sente vitimada seja indenizada. Pois bem, dentro desse tema ainda responsabilidade civil e dessas formas e espécies, a gente tem a questão relativa ao dano propriamente dito. Com relação ao primeiro elemento que nós temos, o ato ilícito, nós fizemos essa abordagem agora no sentido de verificar onde é que vai estar o ato ilícito configurador do dever de indenizar. Onde é que eu vou encontrar aquela conduta que o corretor ou a imobiliária teve, que vai ser o primeiro elemento para configurar a indenização. Esse ato ilícito vai ser verificado na inobservância dos deveres do corretor, e aí a gente pode imaginar o dever de informação com relação à situação do próprio imóvel, a inobservância, a omissão voluntária ou involuntária de dados relativos ao vendedor do imóvel. Teve um julgado que eu cheguei a pesquisar para montar essa palestra, e lá o que aconteceu? Algo que talvez, os senhores têm números muito mais precisos, mas algo que talvez seja a grande maioria, a maioria absoluta das negociações. Uma compra e venda, sendo que essa compra tem um sinal direto e o restante financiado. O comprador já de largada anuncia que ele vai buscar o financiamento, que pressupõe que vendedor e corretor saibam da necessidade do imóvel estar em condições de dar ou não financiamento. Porque se ele só tem o valor do sinal e o restante vai ser via financiamento, precisa estar de acordo com as normas do agente financeiro o imóvel para que ele seja financiado ou não. Nesse caso que a gente pesquisou, o que aconteceu? No caso prático, as partes firmaram o negócio, firmaram o contrato, o corretor, no caso, sabia da intenção de financiamento do comprador, as partes assinaram o contrato com o pagamento do sinal. Com a concretização do sinal, foram entregues as chaves e foi entregue a posse do imóvel. E a pessoa compradora já entrou no imóvel. Pois bem, durante o trânsito da documentação para o financiamento, descobriu-se que o vendedor tinha restrições no seu nome. O que fez com que tinha restrições no seu nome. O que fez com que o financiamento fosse vetado. Não havia possibilidade de financiamento, e sem possibilidade de financiamento, o comprador não tinha qualquer condição financeira para conseguir concluir o negócio. Só que, nesse intervalo de tempo, nesse lapso de tempo entre a entrega da posse do bem e a negativa do financiamento pelo nome do vendedor não possibilitar a venda, o comprador fez reformas na casa e gastou aproximadamente R$15 mil nessas reformas. Então, aqui criou-se todo um imbróglio, no sentido de que houve despesas do comprador, o vendedor já não tinha mais a posse do bem, já também não tinha mais a expectativa de receber a quantia restante. E isso foi parar, adivinha onde? Na justiça.
E como é que ficou decidido? Ficou decidido que o corretor tem a obrigação de indenizar, porque não agiu com a diligência e prudência esperada dele, sabendo que o comprador dependeria de um financiamento para concluir o pagamento do negócio, para concluir a compra do seu imóvel, e, sabendo dessa necessidade, não se certificou de que o imóvel estava apto a ser financiado. Por conta dessa inobservância da norma de conduta, que nada mais é que o primeiro elemento que a gente tem da responsabilidade civil, chamado ato ilícito, esse corretor teve a obrigação de indenizar esses compradores e vendedores. Porque não há como negar que o vendedor também foi frustrado na expectativa de venda por crer que o seu imóvel daria o financiamento devido e ele poderia ser vendido. E isso gerou um prejuízo para esse vendedor também, porque ele precisou contratar advogado, precisou entrar com ação na justiça para retomar a posse do imóvel. Que já que o negócio foi desfeito, as partes vão ter que voltar ao estado de origem, só que as pessoas compradoras que já estavam na posse do imóvel não tinham mais a casa de aluguel que elas moravam até receber a posse do imóvel. Então, assim, essa inobservância vai desencadeando uma série de atos. E esses atos vão causando danos. E o que se espera, o que o direito espera, é que esses danos sejam reparáveis porque houve alguém que fez com que eles fossem gerados. No que eu trago esse exemplo como subsídio para essa parte da palestra aqui, é a questão relativa ao primeiro elemento do ato ilícito, a inobservância de que o comprador precisava de financiamento para concluir o negócio. A inobservância, aí ela pode ter sido voluntária, portanto, dolosa, intencional, essa omissão pode ter sido intencional, ou pode ser uma omissão involuntária, inobservância pura do corredor de não buscar a informação necessária para verificar, olha, comprador, esse imóvel não vai dar o financiamento, o vendedor tem restrições no seu nome, não vai ser possibilitado o financiamento, então, assim, por esse caminho o negócio não fecha. E aqui a gente tem esse primeiro elemento da responsabilidade civil, tido como exemplo, que é aquele justamente que vai ter que ser combatido quando a gente falar de excludente de responsabilidade, porque eu acho que a excludente de responsabilidade é justamente onde a gente consegue não escapar, porque escapar parece algo ardiloso, parece algo astucioso, mas, assim, se isentar do dever de indenizar por ter tido a conduta devida e não ter a obrigação de reparar um suposto dano que a parte, que o cliente alegue. Com relação ao segundo elemento que nós temos, que é o elemento do dano. Então, eu vou reforçando aqui a construção do raciocínio para dizer, responsabilidade civil, 3 elementos. Ato ilícito, dano e nexo causal. Ato ilícito, a gente já passou por ele. E agora vem a questão do dano. O dano é entendido no direito como sendo uma violação de ordem patrimonial ou não patrimonial, violação de um direito de ordem patrimonial ou não patrimonial por essa inobservância de conduta. Em miúdos, e simplificando, porque isso daqui não interessa, essa terminologia não nos é necessária, nós vamos ter danos que afetam coisas que compõem o patrimônio do sujeito e danos que afetam o sujeito enquanto pessoa, enquanto ser humano. Dentro desses 2 grandes grupos que nós temos aqui, é que nós temos o dano material e o dano moral. Dano material é aquele entendido por um dano, por um prejuízo causado a um patrimônio economicamente apreciável, algo que se pode pôr preço. É a coisa que o sujeito tem e que foi afetada, sofreu um prejuízo. E o dano moral é aquele que afeta ele enquanto ser humano, enquanto pessoa. E esse dano moral, ao longo dos tempos, cada vez mais, ele vem se estabilizando, ele vem se concretizando, e ele vem sendo caracterizado nessas situações de falha do corretor. Então, dentro da questão do dano patrimonial, nós vamos ter o pagamento do sinal, nós vamos ter os gastos que, de repente, essa pessoa teve
na busca da documentação, diligências que ela deve ter feito até o imóvel, e todo e outro qualquer custo que ela teve, que futuramente foi prejudicado, gerou um prejuízo pela frustração do negócio, que não foi concretizado por algum motivo. Ou ainda que o tenha sido concretizado, porque alguns julgados que nós lemos, o corretor foi condenado porque ele não contou para o comprador do imóvel que na frente do imóvel havia uma feira livre semanal. Se tivesse contado e mesmo assim o cliente tivesse aceitado, isenção total do corretor. Mas o cliente acabou alegando que, se soubesse da existência dessa feira livre na frente do imóvel que ele tinha adquirido, não teria feito o negócio jurídico, não teria feito a compra. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: parece que a gente vai caminhando sempre no sentido de falar, olha, o corretor não tem responsabilidade nas suas obrigações, não tem tido. Não é esse o sentido. Alguns acabam agindo assim, maliciosamente ou não, mas também a gente tem muita situação, e eu também vejo isso na minha profissão, onde quem tem a má-fé é o cliente. E aí a gente se põe numa posição também um tanto quanto insegura, porque a gente também fica numa corda bamba, muitas vezes, sujeito às deliberações de vontade desse cliente, porque esse cliente nem sempre é honesto também. A gente precisa partir também com esse pressuposto. Muitas vezes é aquele sonho frustrado, sujeito que trabalhou a vida inteira para conseguir seu teto, para conseguir seu pedacinho de chão, para chamar de meu, e é frustrado porque pela falha de um corretor de imóveis, pela falha da imobiliária. Mas muitas vezes a gente tem gente que quer tropeçar na frente da sua calçada para te pedir dano. Ah, olha, eu tropecei, ele não consertou a calçada tá, mas há quantos anos você passa aqui? Eu passo aqui há 10 anos. Há quantos anos você viu que essa calçada tinha sido erguida pela raiz da árvore? Ah, 10 anos. Tá, e hoje você tropeçou. E hoje você quer o dano. Porque nós temos hoje, e não somente hoje, mas já há um tempo, uma coisa que nós chamamos de indústria do dano moral. O que importa dizer, algumas notícias são veiculadas, e muitas já vieram de fora, dizendo que um café quente que caiu no colo do cliente no McDonald's gerou uma indenização de $1 milhão. Sabe? Não sei nem qual é a origem dessa informação, nem se ela é verdadeira ou não. E nós temos esse movimento de que qualquer coisa pode gerar dano moral. Então, assim, nós, advogados, e nós, corretores, precisamos se precaver para esse tipo de situação. Também não ficar sujeito à deliberação de vontade desse cliente que, de repente, alcança o objetivo que ele quer, mas ele vê um pelo, ele vê uma pequena falha e tenta fazer com que, quiçá, essa falha seja o proveito econômico que ele vai ter para cobrir os custos que ele teve com o registro da certidão, com a matrícula, uma reforminha que ele queira fazer no imóvel. Olha, vamos verificar aqui se não dá para pleitear um dano moral nessa situação aqui, porque se a gente ganhar 10, 15, 20 mil de danos morais, a gente consegue reformar a casa, troca o piso. Isso acontece. Há muita má-fé nesse sentido. Na qualidade de advogado, eu posso afirmar para os senhores que, muitas vezes, eu já fui procurado por pessoas que não têm o direito, mas que estão buscando uma vantagem econômica, financeira, porque aconteceu algo que talvez pudesse, esticando, configurar um dano moral, mas esse dano moral não existe. Eu, honestamente, por uma questão ética, a gente acaba não declinando dessas causas, para nós não é interessante atuar nesse sentido, mas sabemos que tem outros colegas que, por questões íntimas, aí, questões internas, acabam decidindo por ingressar com esse tipo de ação. Então, eu abri esse tema aqui, eu abri esse parênteses aqui para também verificar que a posição do corretor, ele também, sabendo das suas obrigações, certo das suas necessidades diante do negócio, ele possa se precaver desse mau elemento, desse mau cliente, que alcançou o objetivo que ele tinha de concretizar o negócio dele, mas que, tentando esticar uma certa conduta daqui ou de lá, quer ver configurado um dano que nunca existiu.
uma conduta culposa do corretor que nunca existiu. Então, sabendo antecipadamente dessas situações, eu acho muito mais fácil evitá-las. Então, conhecendo esses entremeios, conhecendo o que é necessário para configurar o dever de indenizar, é justamente onde a gente pode se precaver nesse sentido, e se precavendo nesse sentido, evitar que amanhã ou depois os senhores estejam sofrendo uma ação de indenização por dano material, por dano moral, aqui pouco importa, e tendo que ir lá explicar minuciosamente que a sua conduta foi devida, que o cliente sabia, sim, que havia feira na frente daquele imóvel, que o cliente sabia, sim, que ali passava uma linha de ônibus, que o cliente sabia que o imóvel não tinha a metragem que ele esperava inicialmente, mas, mesmo sendo menor, atendia a outras características que ele tinha, que ele desejava, e atendeu a sua necessidade. Então, sabendo dessa situação, a gente consegue evitá-las. E a dificuldade de saber disso é que hoje todo mundo diz, eu também concordo com isso, hoje as coisas estão ficando muito chatas. Assim. A gente está vivendo uma sociedade muito chata, porque, nossa, tudo precisa colocar no papel, tudo precisa estar escrito, e precisa mesmo, gente. Por mais chato que seja, o pelo do bigode hoje já não está valendo nada. O pelo do bigode hoje não compra mais nada. O senhor Avides, né? Avediz. O senhor Avediz. Tá? Aquele que o sujeito falava, colocava na mesa o pelo do bigode, o negócio estava fechado e era aquilo que estava ajustado. Hoje em dia, nem se usa mais bigode para não ter a obrigação de ter que colocar o pelo do bigode na mesa, né? Pois bem, a verdade é essa. O colega aqui está com bigode, hein, doutor? Está na exceção, hein, doutor? Pois bem, isso faz com que a gente se torne chatos. E o advogado é tido como chato, o corretor também é bem provável que, ao longo do tempo, também é considerado como chato. Por isso que eu digo, eu vejo muitos pontos de semelhança entre a advocacia e a corretagem, porque assim, há uma má impressão nossa que nem corresponde à verdade. Só que a questão é, põe tudo no papel? Põe. Por quê? Se se trata de relação de consumo, a corretagem enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor, de largada, no start inicial, o corretor já está perdendo. Já começa 3-0 para o consumidor, porque ele já é interpretado como parte mais vulnerável, parte hipossuficiente, que ela não tem o mesmo poder que o profissional liberal. E a gente sabe que nem sempre é isso. Nem sempre é assim. Mas, pela regra do Código de Defesa do Consumidor, já começa 3-0 para o consumidor diante da gente. Se nós não tivermos mecanismos, provas necessárias para demonstrar, falar, olha, o dia que nós visitamos pela primeira vez o imóvel foi justamente no dia da feira. E esse comprador aqui disse que ele adorava o que teria a feira, porque ele podia comprar pastel na porta da casa dele de forma muito mais fácil. Só que isso faz com que a gente se torne burocráticos. Olha, coloca no papel, coloca no contrato que o cliente está ciente de que, semanalmente, ao dia X, há uma feira na casa dele. De que o cliente tem a ciência de que o imóvel que ele buscava era um imóvel de 70 metros quadrados, mas esse imóvel que ele está adquirindo tem 65 metros quadrados de área útil. Senão, ele vai buscar os 5 metros de diferença. E se ele for buscar esses 5 metros de diferença e, caracterizado como consumidor que é, obter R$5.000, querendo ou não, já dá para trocar o piso da sala. Querendo ou não, já dá para fazer uma reforminha no banheiro, já dá para trocar uma louça da pia e por aí vai. Então, isso faz com que a gente se torne chatos, e eu não consigo achar um termo mais técnico, mais jurídico do que dizer que se tornamos chatos, de falar, olha, tudo precisa estar no papel. E é justamente aqui que a gente consegue já, de antemão, fazer prova da defesa da nossa inocência. De que não adianta agora que ele está lá instalado, está lá concluído, e falar, mas eu fui prejudicado, eu senti abalo moral, eu estou triste por saber que passa uma linha de ônibus aqui. Sendo que, no começo, ele falou, que bom que passa ônibus na porta, que eu não vou precisar mais caminhar 3 quarteirões como eu fazia onde eu moro. Vejam, as coisas mudam. Ah, ele está de má fé? Sim, está de má fé. Ele está querendo uma indenização indevida? Sim, ele está querendo uma indenização indevida. Só que nessa condição de consumidor e fornecedor, como a gente já falou,
já começa 3-0 para ele. Então, assim, se os senhores não tiverem essa... Vamos chamar de cautela, mas, no fundo, é chatice de botar tudo no papel, de fazer com que tudo esteja, vocês vão acabar se encontrando em muitas situações vulneráveis perante um consumidor de má-fé, perante um consumidor que ele não quer ser indenizado, porque ele nem sofreu dano, ele quer ter vantagem financeira. E aí, se a gente for potencializar esse prejuízo financeiro, essa vantagem financeira que ele quer ter de acordo com a valoração dos imóveis, eu posso dizer certamente que a indenização vai ser maior do que o valor de corretagem, o que já torna o negócio um tanto quanto inviável, né? Sair de manhã, acordar num domingo, como vocês costumam fazer, chuvoso ou de sol, e fazer visita a cliente, passar o domingo inteiro, sábado, larga a família, sai no Dia das Mães para ir atender um cliente, volta, já teve o almoço, por aí vai. Não pode se justificar para você ficar sujeito a pessoas que, de má fé, querem se valer desse imbróglio que é jurídico para ter uma vantagem em cima desse trabalho que vocês bem sabem não é um trabalho fácil, é um trabalho bem complexo, bem custoso e que exige demais da profissão do corretor, né? Então, nesse sentido aqui, eu sempre recomendo que, sendo chato ou não, tendo a pecha de chato ou não, tenham cuidado de buscar meios de prova no sentido de evitar que, se aquele cliente estiver de má-fé, consiga configurar esse pedido de indenização contrários a vocês. E, principalmente, no que tange a questão relativa ao dano moral. Porque o dano moral ele é um dano subjetivo. E dano subjetivo significa dizer é um dano de ordem interna. E, por ser um dano de ordem interna, por afetar um valor interno da pessoa, não há um critério objetivo para mensurá-lo. O que importa é dizer que a dor de um pode ser 10, a dor do outro 20, a dor do outro 100. E quem vai decidir é a cabeça do juiz, que pode decidir por 10, por 20, por 100, ou por qualquer valor que lhe passar ali na hora como razoável para essa fundamentação. Esse dano moral, a gente verificou ele caracterizado em várias hipóteses. O dano material ele é muito mais fácil de ser verificado. Porque o dano material, como é prejuízo econômico, financeiro, prejuízo que afeta o bem da pessoa, a coisa em si, como nesse caso que eu citei como exemplo aqui, onde o sujeito recebeu a posse do imóvel e fez a reforma do imóvel, gastou lá 13, 15 mil reais na reforma desse imóvel, isso é fácil apurar. Pelo menos está parametrizado ali nesse valor de despesa que ele teve. Agora, o dano moral, não. Admitir que a pessoa teve a antecipação do parto por conta de uma má negociação imobiliária. Admitir, imaginem vocês, que Deus o livre, mas essa criança tivesse morrido, tivesse havido um aborto nessa situação. Como é que eu vou dimensionar esse dano? Ou a própria frustração de alguém que trabalhou a vida inteira para conseguir o seu pedacinho de chão para chamar de meu, e aí, por conta de uma falha nessa intermediação imobiliária, acaba tendo esse sonho frustrado. E isso gera o dano moral. Isso gera o dano moral. O dano moral hoje é algo pacificado de vê-lo caracterizado. Eu posso afirmar, na atividade jurídica que tenho, que os juízes não seguram a caneta para configurar o dano moral, para dar o dano moral, até porque, no início desse dano moral, até a questão uns 30 anos atrás, dali para trás, dano moral precisava estar provada aquela dor subjetiva, falar, quanto doeu perder a compra desse imóvel, quanto doeu ter a frustração de não conseguir vender e comprar um outro que você queria. Precisava provar dor. Muitas vezes eu já vi em processo a necessidade de se juntar a laudo de psicólogo, de psiquiatra, para dizer, olha, o sujeito está tomando faixa preta sim, porque aconteceu aquela situação, então está caracterizado o dano moral. Hoje em dia, nós já não temos mais essa situação. O dano moral ele já é configurado pela violação do direito, sem saber se houve dor ou não. Então, violou o direito de imagem da pessoa, violou o direito ao bom nome que o sujeito tem na praça, só por ter violado já está caracterizado o dano moral. Não precisa mostrar que ele teve prejuízo por seu nome ter sido levado indevidamente à praça, como se mal pagador fosse.
Só isso já é o suficiente para configurar o dano moral. Ainda mais, o dano moral, para ser indenizado, ele tem a função de compensar a dor que não pode ser reparada. O dano material repara-se financeiramente aquele prejuízo econômico, restaura-se a vidraça, devolve-se o dinheiro do sinal, devolve-se o dinheiro da reforma que se fez no imóvel e está resolvido. Agora, o dano moral, não. Ele não pode ser reparado, porque ele, como afeta valores íntimos da pessoa, esse valor íntimo não dá para retornar ao estado de origem. Só que não tem sido visto somente por esse aspecto, tem sido visto dano moral também na hora que o juiz quantifica esse dano moral como um critério educador, pedagógico e repreensor. O que importa dizer que o juiz traz outros elementos para aplicar o dano moral, para dizer assim, olha, ele vai ter valor pedagógico, ele vai ensinar você a trabalhar direito. Ele vai ter valor punitivo, porque ele vai te punir por não ter agido devidamente, e não simplesmente compensar a dor daquele sujeito. Por que a gente está falando isso? Para demonstrar para vocês que hoje em dia é muito mais fácil configurar o dano moral. Em outros tempos, em outrora, o dano moral precisava mostrar que essa pessoa, tendo sido ofendida, sofreu um abalo de ordem psicológica, ela foi afetada enquanto ser humano. Hoje isso não é mais necessário. Então, vejam, mais é um elemento negativo. Já saímos perdendo na questão relativa ao consumidor e já estamos perdendo também na questão relativa ao dano moral, por ele não se mostrar necessário prova concreta do abalo psicológico, o abalo da moral da pessoa, bastando que haja violação. Em outros casos, até ele é quantificado e ele é aplicado apenas por ter esse caráter pedagógico, por ter esse caráter repreensor, por fazer com que o corretor, a imobiliária, saiba que na próxima vez tem que ser mais diligente na conduta dos seus casos. Então, assim, também hoje em dia é mais fácil configurar o dano moral. Quando nós trazemos isso para casos práticos aqui de corretagem, eu volto a dizer, situações onde vocês percebam que possa gerar um certo dano moral, uma rachadura numa parede, não há problema algum do sujeito comprar uma casa com uma rachadura na parede. Ou há? Depende. E depende de quê? Depende do que o sujeito quer. Se ele vai comprar a casa para demolir e construir uma nova, a rachadura pouco importa. Se ele vai comprar a casa para morar imediatamente dentro, pode ser que para ele a casa com a rachadura no teto, a casa com a rachadura na laje, é melhor do que onde ele mora atualmente. Então, ainda continua sendo algo muito razoável. Agora, pode ser para outro, uma rachadura na parede que não foi anunciada, que não foi percebida, que não foi verificada, pode ser que isso frustrasse a compra. Frustrasse não, fizesse com que a compra não viesse a se concretizar. Nessa pesquisa que nós fizemos também, dentro de situações das mais diversas que acontecem com o corretor, nós verificamos um caso onde os compradores do imóvel buscavam reparação da imobiliária e do corretor e, por danos materiais de 3 mil e poucos reais, porque justificavam algum gasto que tiveram com encanamento lá, encanamento e a multa, e eles buscavam assim, algo aproximado de 40 mil reais por danos morais. Por quê? Eles compraram um imóvel e esse imóvel tinha uma fraude no medidor de água. E a companhia de água daquela cidade identificou, foi lá e autuou ele. Ele falou, não, mas isso daqui é culpa do corretor que não me avisou que o relógio medidor de água estava fraudado. Opa, espera lá. Uma coisa é conhecer o imóvel, outra coisa é entrar nesses meandres dele. E na justiça foi reconhecido que o corretor não tem a obrigação técnica de conhecer esse tipo de defeito que a coisa tem. Então, nessa situação, de fato, assim, o corretor não. Se fosse com relação aos documentos, se fosse com relação a vendedor, comprador, é uma coisa. Agora, saber que o relógio hidráulico lá, que faz a medida da água, estava invertido de forma a fraudar, aí já vai além das funções, vai além da obrigação de conduta desse corretor. Agora, eu não consigo acreditar que essas pessoas de boa fé acreditassem que realmente o corretor tinha que saber disso. Eu acho que houve um suspiro,
esse suspiro foi captado e falou, olha, vamos tentar? Vamos tentar. Então, aqui é a situação que eu estou falando para os senhores, de má-fé das pessoas contra a atividade de vocês. Até porque, muitas vezes, acham que pagar a corretagem é algo absurdo. Poxa, mas ele simplesmente me apresentou. Tá, mas vai acordar domingo de Natal de manhã para ir mostrar imóvel e deixar a família em casa frustrada para ver o quanto custa isso daí. Vai sair nesse sol louco aí, ou nesse frio aí para trabalhar. Muitas vezes a gente não é reconhecido da forma que deve. Ah, então tudo bem. Então eu tenho que pagar os 6% de corretagem? Tenho que pagar os 6% de corretagem? Só porque ele foi lá, me apresentou, eu falei, quero, e ponto final. É a função de vocês, é o trabalho de vocês, tem que ser remunerado. Se não quer os 6%, negocia para menos. Se as partes acordarem, qual o problema? Nenhum. Negocia para mais, se as partes acordarem. Mas aí pega um cliente com má fé e fala, tudo bem, eu pago 6%, mas eu vou lá na frente buscar ele de volta, eu vou buscar ele em dobro. E isso é um risco da atividade do corretor. Sabendo desses entremeios aqui, o corretor pode evitar esse tipo de situação. Então, vamos lá. Conduta do ato ilícito, configurado o ato ilícito, passado pelo ato ilícito, passado pelo dano, de ordem patrimonial ou de ordem moral, restaria chegar ao nexo de causalidade. Mas há ainda uma outra situação que a gente tem que falar no dano, que há dois grandes grupos de dano, o dano material e o dano moral. Isso nós já falamos. Só que existe uma outra situação de dano chamada perda de oportunidade ou perda de chance. Isso é uma construção de ordem da doutrina jurídica. O que viria a ser a perda de chance ou perda de oportunidade? Que deve acontecer muito no caso de vocês. É quando alguém falha, comete um ato ilícito, impedindo, no nosso caso aqui, que o negócio venha a ser concretizado. Imaginando que, numa cadeia, o sujeito vai vender o apartamento porque quer comprar uma casa. Um sujeito quer comprar esse apartamento. Houve a falha, nesse sentido aqui, do corretor ou da imobiliária. Esse outro negócio, esse sujeito que estaria vendendo o apartamento menor para comprar um maior, não consegue concluir o negócio dele com esse apartamento maior, perdeu a oportunidade de ter, talvez por não observar que esse comprador não teria condições financeiras, ou lhe faltavam documentos, ou qualquer outra situação. Há um prejuízo financeiro, prejuízo de ordem material, propriamente dito. Vamos ver o gasto que esse sujeito que estaria bem no meio dessa relação teve. Ah, ele gastou com diligência, gastou com estacionamento, gastou para tirar as certidões do imóvel dele, para tirar as certidões do nome dele, por aí vai. Ótimo. Só que não é só esse o dano. Ah, ele se frustrou da venda. Sim, ele se frustrou da venda. Então, vamos dar para ele dano moral também. Pela frustração do negócio não ter sido realizado. Mas não somente nessa questão de ordem moral, ele perdeu a oportunidade de fazer um negócio que para ele seria mais vantajoso. E aqui hoje, essa situação chamada perda de oportunidade, ou alguns que chamam perda de chance, tem sido um terceiro veio dentro desses danos. Então, há o risco de se ter que indenizar o prejuízo econômico propriamente dito, que é o dano material, o dano moral, a frustração, ou o fato de ter tido seu nome vinculado como mal pagador, porque ele chegou ao comprador, ao vendedor desse imóvel maior e falou, olha, eu quero comprar. Depois de uma semana, ele chegou e falou, não posso mais comprar. Poxa, mas você sempre teve bom nome, você sempre foi fiel nos seus negócios. Pois é, mas dessa vez eu falei, ter o seu nome jogado nessa situação por uma falha que não foi dele, pode caracterizar um dano moral. E pode caracterizar mais uma vertente aqui, que é justamente a perda da oportunidade de, se a gente falar num apartamento maior, de ter um conforto maior, mas se a gente falar num imóvel para fins comerciais, industriais, pode ser que a empresa desse sujeito também deixe de operar da forma que ela deveria, porque não conseguiu alcançar esse imóvel maior, porque outro negócio não foi concretizado, e isso tudo aconteceu por uma falta de diligência ou prudência do corretor de imóveis, o que vai fazer com que ele tenha a obrigação de indenizar nesse sentido também. O nexo de causalidade nada mais é do que a questão causa e efeito. Quem deu a causa? O corretor. Qual o efeito que ele gerou? O dano. A relação entre inobservância de conduta, lido, ato ilícito,
e prejuízo sofrido pela pessoa está justamente dentro dessa relação de causa e efeito. Quem deu causa, qual foi o efeito que essa causa teve, quem estiver ali no meio é o sujeito que tem a obrigação de indenizar, que no nosso caso nós estamos tratando aqui, ou vai ser do corretor, ou da imobiliária, ou de ambos. Por quê? O cliente prejudicado, o cliente que sofreu dano, pode fazer a opção de processar tão somente o corretor, de processar tão somente o imobiliário, de processar ambos. Só que como a gente já falou no que se refere à responsabilidade objetiva e subjetiva, é muito mais fácil processar o fornecedor, a pessoa jurídica, a imobiliária, porque aí eu não preciso fazer prova da conduta culposa, provo só o dano e essa relação de causa e efeito. Então, para quem tem imobiliária, para quem está nessa condição de empresário, a sua situação exige muito mais diligência e prudência dos seus prepostos, porque acaba respondendo independente até de ter culpa. A culpa do corretor vinculado à imobiliária pode ter sido exclusivamente dele, pode ter sido voluntariamente, pode ter nascido da deliberação de vontade dele de prejudicar aquele cliente. O que o dono da imobiliária, que vem trabalhando há muito tempo para construir o nome da imobiliária, para se posicionar no mercado, jamais faria. Só que ele vai ter que responder perante o cliente prejudicado e depois passa a ter o direito de ação de regresso contra o corretor. Então, primeiro, ele vai ter que desembolsar o dinheiro para indenizar. Se a gente pegar o caso que o presidente falou aqui, vai indenizar os 40 mil, vai indenizar os danos morais, e depois ele vai atrás desse corretor via ação de regresso para ser indenizado. E é justamente na questão de causa e efeito que residem as excludentes de responsabilidade, porque excludente de responsabilidade é justamente a defesa daquele que injustamente é acusado de ter causado um dano e de a quem é pedido a indenização. Excludente de responsabilidade, nesses casos aqui, mais uma vez, a gente precisa separar. Se a gente está diante de um dano ou de um suposto dano causado pelo corretor profissional liberal, ou se a gente está diante de um dano causado pelo corretor pessoa jurídica. Por quê? As excludentes de responsabilidade são diferenciadas. Quando se trata de profissional liberal, quando se trata de responsabilidade subjetiva, suposto dano causado pelo profissional liberal, ele vai ter à sua disposição, como mecanismo de defesa, provar que houve caso fortuito ou de força maior, e, em termos gerais, o que vem ser caso fortuito ou de força maior? São elementos imprevisíveis e inevitáveis. Geralmente, aqueles são considerados força maior aqueles que decorrem da natureza e fortuito aqueles que decorrem de alguma atividade humana, mas que não poderia ter sido prevista de forma inicial. Excludente de responsabilidade clássica é caso fortuito de força maior. Um vendaval aconteceu, derrubou a casa, levou os documentos, enfim. No caso de responsabilidade subjetiva. Quando a gente está em responsabilidade subjetiva, caso fortuito, força maior, a inexistência de um desses elementos aqui, do ato ilícito, a inexistência do dano, a inexistência do nexo causal, a culpa da vítima, culpa exclusiva da vítima. Então, assim, olha, esse cliente que comprou imóvel, que vendeu imóvel, que está se alegando vitimizado pela conduta do corretor, na verdade, foi ele próprio quem deu causa ao seu dano, então não há o que ser indenizado. Se ele é o agente do próprio dano sofrido, não há como se responsabilizar. Ou culpa de terceiro. Se nessa relação estranha ao corretor e ao comprador, ou ao corretor e o comprador e vendedor, surgiu um terceiro elemento aqui que vier a praticar o ato que gerou o dano, esse corretor vai conseguir ver-se sem a obrigação, isentado da obrigação de indenizar por essa excludente de responsabilidade. Quando nós estamos diante do caso da pessoa jurídica, da imobiliária em si, para ela só consegue se esquivar da obrigatoriedade de indenizar se ela conseguir provar culpa da vítima ou culpa de terceiro. Lógico, se ela conseguir provar também que inexistiu dano, se não há dano, não há o que ser indenizado pelo corretor, ou pela imobiliária, no caso. Então, ela consegue se esquivar por essa... Se isentar, não esquivar. Ela consegue se isentar dessa obrigação de indenizar por não ter ocorrido dano.
ou somente se ela conseguiu provar culpa da vítima ou essa culpa de terceiro. Se não for assim, ela vai ter que indenizar a vítima e depois ter uma ação de regresso, direito da ação de regresso, para ir buscar quem, de fato, é o responsável, possível que encontre dentro dos seus quadros de corretores o responsável por esse dano, e aí vá buscar dele aquele valor que ela teve que despender para fazer o pagamento da indenização da vítima. Então, assim, as questões relativas à responsabilidade civil, elas se diferem bastante no que tange a conduta do corretor e a conduta da imobiliária. A conduta da imobiliária, pela atividade que ela exerce, é muito mais vulnerável, está muito mais sujeita à obrigação de indenizar. O direito entende também que o fato da atividade da imobiliária oferir o bônus, ela tem que suportar o ônus. Então, faz com que ela também se coloque numa outra posição mais vulnerável ainda. Com relação ao profissional liberal corretor, ela é um pouco mais resistente, mas para a imobiliária, exige dessa imobiliária muito mais diligência e muito mais prudência. Então, assim, dentro desse cenário todos que a gente passou, começando entendendo que é uma relação de consumo, que a informação está sendo veiculada numa velocidade cada vez maior, a gente entende como viável e como interessante, no exercício da atividade do corretor, ele conhecer esses entremeios, conhecer esses percalços aqui. Talvez o conselho jurídico, acadêmico, de advogado mais relevante é assim: não acreditem que todos são inocentes e se cerquem de cautelas para demonstrar que a diligência e prudência foi cumprida, para evitar que aquele profissional, aquele comprador, aquele cliente de má-fé possa vir buscar depois diante de vocês uma indenização que não é devida. Com relação à atividade, diligência e prudência, eu acho que a própria organização Cresce aqui já tem trabalhado isso na busca pela conduta, para manter o bom nome do corretor na praça. Então, acho que aqui não me cabe dizer muita coisa. Eu finalizo por aqui, me ponho à disposição dos senhores que queiram perguntar. Agradeço a atenção e a presença de todos.